Você tem medo de quê? Quais os medos que aparecem na sua vida que estão te impedindo de dar um passo à frente? Medo? Da onde vem o medo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Da onde vem esse medo? Você tem medo de quê? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu estou Vânia Passos, mentora e treinadora de inteligência emocional e também comportamental. E semanalmente nós trazemos vídeos aqui para que nós possamos te ajudar aí nessa jornada, né? Nessa jornada de vida, para que você possa superar todos esses padrões limitantes que vêm te impedindo realmente de crescer e evoluir aqui junto com a vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre medo, né? Quantas e quantas vezes nós não ficamos com medo? Medo do desconhecido, medo de fazer alguma coisa, o que as pessoas vão falar? Medo, medo, medo. Mas vamos entender um pouquinho, né? Da onde é que vem esse medo? Primeiro, vamos para o lado da ciência, vamos entender um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro. Embora a humanidade tenha evoluído, quer dizer, a tecnologia tenha evoluído muitíssimo nos últimos anos, nas últimas gerações, o nosso cérebro, ele ainda trabalha no modo de economia. Nós ainda trazemos aí padrões dos nossos irmãos, dos nossos ancestrais, lá na época da caverna, quando o pessoal realmente possuía um perigo real de vida, que para sair para caçar, toda vez que eles saíam para caçar, não se tinha certeza se iriam voltar ou não para casa, porque haviam perigos do lado externo. Isso era real. Então, eles traziam toda a comida quando voltavam para casa, comiam, comiam, comiam um monte para se satisfazer, porque não sabiam quando seria a próxima vez que teriam uma outra refeição, ou se na próxima saída para o lado externo realmente voltariam ali para o aconchego do lar. Então, nós ainda trazemos o nosso cérebro, ele ainda trabalha nessa função de modo de sobrevivência. Tudo que vem de novo, tudo que é desconhecido, gera esse medo, gera essa preocupação, né? Essa função do quê? Não faça isso, não faça isso porque isso é perigoso, fica aqui mesmo onde você está, que aqui você já conhece, mesmo que aquilo ali não esteja bom, tá ruim, sabe aquela história de tá ruim, mas tá bom, eu não vou fazer alguma coisa diferente não, porque isso não vai ser legal. Então, o cérebro, ele tem esse mecanismo de o quê? Nos alertar sobre perigos. Quando na realidade hoje, atualmente, nós não temos perigos reais do lado de fora. Perigo, digo assim, eu não posso sair para ir no mercado que vai acontecer alguma coisa. Se eu mudar de trabalho, o que de pior pode acontecer? Se eu me dedicar mais ao meu relacionamento, me doar um pouco mais para fazer com que a relação melhore, o que de pior pode acontecer? São pequenos passos que nós gostaríamos muitas vezes de dar no dia a dia, mas ainda assim o cérebro vem, fica quieta aqui, porque aqui você já conhece, não me coloque para fazer esforço, porque é uma outra coisa também, o cérebro trabalha em modo de economia de energia. Toda vez que nós nos propormos alguma mudança, ele vai ter que se esforçar. Ele vai ter que se esforçar até que essa mudança se torne, né, se instale e se vire um novo hábito, se torne um novo hábito, um novo comportamento. E ele não quer entrar nesse modo de esforço, porque ele acredita que esse modo de esforço vai ser prejudicial para ele. E quando a gente fala em medo, você tem medo de quê? O medo, ele nada mais é que o lado oposto da coragem. Se você tem medo, você tem coragem. São apenas extremidades de um mesmo ponto. De um mesmo ponto. Quem tem medo, tem coragem. Então, vamos ativar
o lado da coragem e sair um pouco desse lado do medo, porque é um medo que, na verdade, muitas vezes é um medo irreal, não há esse perigo que o cérebro tanto nos diz que vai ter. Primeiro vamos entender uma coisa, né? As consequências de você continuar a permanecer no mesmo lugar. Vânia, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu não quero fazer isso. Assim, me dá até pavor, me dá calafrios de pensar em passar por isso, em passar por essa mudança, em enfrentar isso daqui. Eu vou passar aqui 4 consequências de você permanecer no mesmo lugar que você está. Esse permanecer seria realmente ter vontade, vir aquela vontade de desejo de mudança, mas dá aquele medo, eu vou ficar aqui mesmo, é melhor eu não fazer. Primeiro, você continuar tendo uma vida mais ou menos. Sabe aquele? Tá ruim, mas tá bom? Tudo que vai fazer na média, porque se eu me esforçar um pouco mais, se eu fizer alguma coisa diferente, eu tenho medo de enfrentar aquilo ali, você acaba continuando. Tem até a palavra mediocridade, que muitas pessoas acreditam que é um palavrão, que de repente é uma ofensa e não é. A mediocridade nada mais quer dizer do que você continuar fazendo as coisas mediana, tá ali na média, você tem um potencial muito maior do que aquilo, mas ainda continua fazendo as coisas ali na média. Então, você continua tendo uma vida mais ou menos, sendo que você merece muito mais. Segundo ponto, sensação constante de insatisfação. Toda vez que a gente faz, né, continua tendo uma vida na média, você se sente insatisfeita, insatisfeito, porque você sabe, no fundo, a sua alma sabe que você pode dar o melhor, que você é muito mais capaz do que aquilo ali. E quando você não satisfaz esse desejo que já é intrínseco aí do seu ser humano, da sua alma, a sensação de insatisfação, ela permanece constante. Terceiro ponto de continuar aí a não enfrentar o medo é arrependimentos. Se arrepender por não ter feito as coisas. Nossa, aí vem, né, o quarto ponto, é o arrependimento aqui no terceiro. O quarto ponto que está ligado com o terceiro, que é você ficar imaginando, e se eu tivesse feito aquilo ali? Nossa, se eu tivesse, de repente, mudado de trabalho há um tempo atrás, hoje eu estaria numa outra situação. Se eu tivesse me dedicado mais a cuidar de mim, mais do meu autoconhecimento, do meu desenvolvimento, eu estaria num relacionamento melhor, eu estaria numa saúde física melhor, numa saúde mental, emocional, espiritual. Eu estaria cuidando melhor do meu dinheiro. Sempre aquela sensação, e se eu tivesse? Ou talvez lá para o futuro, né? Quando eu tiver mudado de emprego, e talvez esse quando eu, você só fica na imaginação porque você não deu aquele passo extra para enfrentar o medo, vai também continuar aí te assombrando no dia a dia. Quando, se. Então, essas são as consequências de você continuar a estar onde estar e não enfrentar algo desconhecido, por medo realmente do que pode vir. O que de pior será que pode acontecer, né? Então, agora nós vamos aqui para 3 pontos, 3 coisas que você pode estar fazendo por você toda vez que você tiver essa vontade, esse desejo intrínseco de mudanças e o medo aparecer e te impedir, te paralisar de dar esse passo extra. Faça-se aí 3 perguntas. Pega no papel mesmo, gente, papel é importantíssimo. Escreva, saia do campo mental, vá para o campo material aqui na escrita, porque isso vai te trazer clarezas que talvez se ficar só no campo da ideia, você não tem dimensão do quanto que você é capaz, do quanto que você pode e merece, sim, passar por esse processo de mudança e ter uma vida muito melhor do que você já tem hoje. Primeira coisa, se pergunte, né? Esse medo é real? De onde é que vem esse medo? Qual a raiz desse medo? Porque talvez você já tenha passado por alguma situação no passado, por alguma experiência, que sim, não te gerou um resultado legal, você ficou com medo de passar pelo sofrimento de novo. Eu não vou, não, aqui me dedicar
a um novo relacionamento, por exemplo, porque eu já me frustrei e eu não quero passar por isso de novo. Você está baseando, você está pegando como base uma experiência negativa e fazendo com que essa experiência negativa te leve a ter experiências novas com resultados positivos. Uma experiência negativa, ela não define o seu futuro. Ela te traz o quê? Um aprendizado. O que será que aconteceu durante essa experiência que eu poderia ter feito de melhor e acabou que eu não fiz? Quais aprendizados eu posso trazer dessa experiência? Essa é a primeira pergunta que você se deve fazer. Da onde vem esse medo? Identificar se você já passou por alguma experiência que te trouxe aí resultados negativos e que hoje estejam te impedindo de ir para frente, de enfrentar o medo. Segunda coisa, se pergunte, se eu não enfrentar esse medo, se eu continuar aqui aonde estou, quais resultados eu vou continuar obtendo? Será que esses resultados que eu já tenho hoje, se eu continuar aqui, vai me satisfazer? Eu vou me sentir bem estando aqui aonde eu estou agora? Se pergunte e escreva. Quais resultados você vai continuar colhendo? Traga no papel mais uma vez, traga clareza. Se você continuar aí não enfrentando, dando um passo extra aí para falar para esse medo, olha, eu sei que você está aqui, mas a gente segue junto. Eu vou te mostrar que do outro lado está a coragem. Lembra aqui dos extremos opostos? Medo, coragem, que são opostos, apenas extremos de um mesmo ponto. Fale então para o medo. Ó, eu sei que você está aqui e eu vou te mostrar que do outro lado a coragem existe e que tem coisas maravilhosas nos esperando ali do outro lado. E terceiro ponto, a terceira pergunta, se pergunte o que de pior pode acontecer se eu enfrentar esse medo? Se eu me propor realmente a dar um passo extra, o que de pior pode acontecer? Será que você vai morrer? Existe perigo de vida ali? Ou talvez o que de pior pode acontecer, que você pode se frustrar numa primeira tentativa, o que isso é normal, porque nem sempre nós vamos ali acertar de primeira, a gente vai ali alinhando um ponto aqui, até que a sua persistência, a sua força de vontade ultrapasse e faça com que você realmente se alinhe ali no caminho, na direção certa para ultrapassar essa barreira do medo. O que de pior pode acontecer? Quais resultados eu vou colher se, hora que eu ultrapassar esse obstáculo e falar para o medo, nós vencemos, nós conseguimos, o que eu vou colher lá na frente? Percebe o quanto é importante para o nosso processo de desenvolvimento, para o nosso processo evolutivo, para sair dessas amarras, desse círculo que a gente já está, porque é intrínseco no ser humano, nós estamos aqui para passar por um processo de desenvolvimento, de evolução. Então, nós precisamos sim enfrentar esses medos. Os medos, muitas vezes, eles são irreais. É a mente tentando nos proteger, talvez de coisas irreais, coisas que nos contaram. A mente tentando nos proteger de experiências que nós já passamos ou carregamos inconscientemente, mas ela está tentando nos proteger ali. Só que uma experiência não define o seu futuro. Não significa porque você passou por uma experiência ruim que você vai passar por outras experiências negativas de novo. Existe dentro de você uma alma com um desejo ardente de experiências novas, de mudanças, de uma vida com propósito, com fé, aonde você realmente se sinta viva, se sinta vivo, realizando aí os seus sonhos. Cada um possui seu sonho intrínseco dentro de si, cada um sabe o que é melhor para si. Eu desejo que esse vídeo de hoje tenha chego ao seu coração no momento oportuno, que seja uma sementinha que você pegue, que você plante ela com todo carinho e vá semeando ela e que você ultrapasse todos os limites aí, que você quebre essas barreiras
do medo, porque a força que você precisa já está dentro de você. Basta você ter a coragem de acessá-la. Se precisar de ajuda, peça ajuda. Existem ótimos professores, mentores, pessoas que já passaram por esse caminho que você deseja passar, que podem te dar a mão, que podem te ajudar. Inclusive, eu até te convido, se você quiser chegar um pouco mais próximo, mais próxima aqui de nós, a conhecer o nosso programa de mentoria Identidade, que é um programa de 8 encontros, aonde nós vamos ali te ajudar a acessar a sua verdadeira essência, sua verdadeira identidade e ultrapassando realmente esses padrões que vêm te impedindo de avançar, aí dar um passo extra na sua vida. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já curta, já compartilha, se inscreva aqui no canal para que você fique por dentro aí de cada novo vídeo que nós trazemos com todo carinho, com todo amor aqui para você. E coloque aqui no comentário se fez sentido para você. Eu sou corajosa. Eu sou corajoso. Eu venço os medos que vêm me impedindo de fluir com a vida. Vai lá e faça, porque eu tenho certeza que se hoje tem algum medo que está te impedindo de dar um passinho a mais, do outro lado também existe uma pessoa extremamente corajosa, uma coragem muito grande, pronta ali para ser acessada e para fluir na vida. Um beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se encontra num próximo vídeo.